nós temos uns áudios, tá? E postagens que revelam os bastidores da política de Conchas. Isso mesmo. Nós temos uma situação aí que áudios percorreram as redes sociais, tivemos aí vários áudios, vários grupos, tá? Postando esses áudios. Como a gente percebe que não tinha uma fonte, e aí nós começamos a buscar informações e tudo. Aí existem informações que nesses grupos de um próprio vereador, um vereador estaria alardeando esses áudios, pedindo para que as pessoas compartilhassem. Então, nós vamos deixar aqui esse espaço aberto, tá? Vamos deixar o espaço aberto. Tem os áudios que falam da primeira-dama, Aline Sobrino, fala do prefeito, fala de um secretário, tá? Um servidor, o Murilo, menciona nomes, tá? Esses áudios teriam sido gravados com a participação aí do vereador Adriano, que foi executado, tá? Por isso que nós vamos falar dentro de instantes aqui com o delegado, o doutor Geraldo Franco, para que ele possa nos explicar qual o rumo das investigações, né? Como está funcionando aí essas investigações, mas nós temos esses áudios que nós vamos estar colocando aqui. Até se o delegado tiver mais tempo, eu gostaria até que ele ouvisse esses áudios, eu não sei se já chegaram até ele, né? Mas, como a questão aqui é outra, e até mesmo para não influenciar nas declarações que o doutor Geraldo vai estar repassando aqui para a gente, então nós vamos deixar esses áudios para após a nossa fala com o doutor Geraldo. Então nós vamos tentar aqui, o doutor Geraldo ele já está a postos ali. Doutor Geraldo, boa noite. Boa noite, Frajola. É um prazer estar conversando com você, poder dar um pouco das explicações aí do nosso trabalho. É um prazer estar conversando com a Sociedade Conchas, que a gente sabe que o seu programa tem um longo alcance aí com os cidadãos do município. E eu sempre digo que quanto mais clara for a atuação da polícia, muito mais vai ser eficiente para a sociedade que acaba confiando mais na polícia. Nós não temos nada a esconder, nosso trabalho sempre foi muito claro, sempre foi muito objetivo. Então, eu me sinto muito à vontade, em razão, inclusive, da amizade que eu tenho com você de longa data, viu, Projota? Eu fico agradecido de você ter me convidado para o programa. Tá certo, a gente que agradece, doutor, essa participação e essa consideração que o senhor tem aí, não só para com a imprensa, para com a gente, mas principalmente para com as famílias, né? As famílias atingidas, as famílias impactadas, para a sociedade em um todo, né? Que fica em busca de respostas. E a gente faz de tudo para evitar as suposições. Eu gostaria de pedir, doutor, se fosse possível, se o senhor está com o celular, eu gostaria de pedir para o senhor colocar o celular na horizontal, que a imagem ficaria melhor aqui para a gente, se for possível. Ok. Eu vou tentar fazer isso, porque os meus assistentes para estudo virtual, os meus filhos, que montaram aqui na minha casa esse pequeno estúdio aqui improvisado. Eu vou tentar, é só virar o celular e está tudo certo? Isso, é só virar ele para horizontal. Tá ok. Eu vou tentar aqui então, e eu já te adianto, Brajola, eu tenho um compromisso às 19 horas, e você conseguindo me liberar até umas 15 para 7, a gente fica satisfeito. Então, eu estou falando isso por causa do áudio que você quer colocar aí, e eu posso ouvi-lo. Talvez a gente tem alguns áudios já colecionados na nossa investigação, mas é sempre bom a gente estar ouvindo o que está acontecendo. De repente é um áudio novo que eu não conheço, então fique à vontade. Dentro desse limite de tempo eu estou à disposição. Vamos tentar consertar. Tá certo. Enquanto o senhor vir aí, eu vou colocar aqui o primeiro áudio que a gente tem aqui. Eu acho que esse aí o senhor já tem, porque todo mundo já tem, mas eu tenho um áudio extra. Então, aqui eu vou pedir para a nossa técnica soltar rapidinho aí as questões que a gente entende que sejam mais essenciais desse primeiro áudio que circulou. Oi, Vinícius. Oi, Adriano. Tudo bem? Eu tô procurando aqui já os empenhos, cheguei em casa agora, tô procurando os empenhos aqui, já vou passar para você, tá? Tá joia. Outra coisa, eles não estão na cidade, né? Não. Estão em Recife, tá? Em Recife? Estão em Recife.
Fazendo o quê? Esperto aí, porque é o seguinte, eles foram lá numa... sabe esse Murilo, vagabundo, pilantra aí que deu a entrevista? Sei. Levou eles numa fábrica da Pitu, lá em Recife, não tem um galpão abandonado, grandão, que a prefeitura pegou aí? Qual será? É um que tem a rua sem saída, que era o negócio de caixão. Tem. Então, eles estão querendo dar de graça pro cara e estão cobrando R$1 milhão pra doar pro cara o negócio. Então vocês fiquem espertos aí, não aprova essa porra na Câmara, entendeu? Porque quem me falou agora é o cara que tá junto com eles lá, que é meu amigo. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vocês caçando ele, quem é que assume essa prefeitura? Nilson. E será que ele assume? Não, ele já falou que não assume. Então assume o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é de vocês ou dele? Não, é base contrária. Mas se entrou o presidente da Câmara, quem entra do suplente dele, nós derruba todos eles. Então já era, meu amigo. Eu tenho a faca e o queijo na mão pra vocês. Traz que nós vamos degustar. Amanhã. Então já vou te falar o que é, vou adiantar um negócio pra você. Ela comprou uma casa aí de 700 mil, os 2 comprovantes de 350 mil na conta dela pessoal tá comigo. Conta pessoal dela, ela é louca, conta pessoal dela. Vou dar tudo pra você. Eu tenho depósito aqui que os empresários fez na conta do pai dela, na conta da mãe dela, na conta de irmão, de parente, que dá mais ou menos mais de R$1 milhão, meu amigo. Tá bom pra você? Tá ótimo. Tá ótimo. Então. Isso daqui é o seguinte, eu já mostrei pro Gabriel Polvini, isso aqui é uma bomba relógio, isso aqui derruba o prefeito. Vinícius, depois de nós derrubar ele, precisamos contar com você para colocar um de nós lá dentro. Adriano, eu vou conversar com os 4 vereadores, a única coisa que eu quero, nessa vida, eu não quero mais nada, é que devolve os 120 mil que o empresário deu na mão dela, só isso. Então esse aí é o primeiro áudio, que todo mundo já teve acesso a esse áudio, só que nós tivemos acesso, doutor, a um segundo áudio. E esse segundo áudio é que circulou pelas redes sociais na noite de ontem, e a gente acabou tendo acesso a ter, e eu gostaria, mesmo que a gente não ouça todo, eu vou colocar um trecho para que o senhor possa ouvir, para que a gente possa dar sequência à nossa conversa e que o senhor fale um pouco para a gente da sua linha de investigação. Vamos ao segundo áudio. O que era hoje? Não entendeu? Nada. E vocês como estão? E os meninos com você, Dri? Então, eles querem conversar, mas eu não quero conversar. Eles marcaram a reunião ontem, eu não fui, não vou ali. Não quero participar, falei, vou andar independente. Eu acho que foram muito grotescos com toda a situação. Não tem necessidade. Na outra semana, pra mim não foi vida. Não foi vida mesmo. Eu quase que eu desisti de vez, porque eu não preciso disso aí. Tá passando por isso. Daí, sei lá, aí conversei com a Lígia também ficou muito chateada na terça-feira, quarta-feira. A gente foi lá, daí em vez de a Lígia começou a chorar, daí eu fiquei com dor da Lígia, daí eu não falei nada, fiquei quieto, fiquei ouvindo, mas falei também que estava chateado, tudo. E acabei não conversando, não quero conversa, não quero estar participando. Ontem eles fizeram reunião, foi na casa ontem dele falando, não vou, esqueça, não fui mesmo, né? Saí do grupo de vez, então eu não vou ficar me esquivando desse tipo de coisa, né? Então não tem porquê, né? Eu acho que... Mas o que eles querem, Dri? Não, é assim, tudo que acontece no grupo, a gente se divide. Uhum. A gente conversa, a gente sentava e conversava. E chegava num bom senso comum. Todo mundo. Da semana passada, começou no domingo, foi marcado uma reunião, a gente foi na reunião, conversou e começaram a esconder as coisas na segunda-feira. Segunda, terça, quarta. Só que eu tenho o meu radar ligado. Dificilmente de eu não descobrir. Eu sei, eu consigo perceber, eu escuto as vozes, os mentores avisam a gente, não tem como eu não saber. Daí, liguei para um, liguei para outro, ninguém entendeu. Acho que comecei a achar estranho. Passei no Felipe, fechado. Liguei para o Antonelli, não entendeu. Liguei para o Fernando, não entendeu. Ninguém entendeu.
Aí quando ele foi 7h29 da noite, eu liguei para ele, pros 3, ninguém atendeu. Liguei para o Antonelli 2 vezes, porque o Antonelli sempre foi de atender. Daí na outra, o Fernando atende. Nossa. Eu falei, que tipo, liguei no seu telefone, não atendeu, e agora o Fernando se atende? Não tá estranho isso aí? Ah, eu tô aqui resolvendo isso. Falei, não quero saber. Não me interessa do assunto. Se vocês já tiraram porque estão desconfiados da minha pessoa, porque eu levo toda a conversa com o Dirley, não é verdade, né? Aí é aquele rolo lá do começo, que teve lá no começo do ano, que foi uma briga e tal. Daí eu falei assim, não quero saber, não quis saber mesmo. Não quero saber, porque agora não tem como eu confiar em vocês. Como que eu vou acreditar em vocês? Vocês não me tiraram da jogada? O grupo montado, quem criou fui eu. Quem correu atrás fui eu. Quem dividiu as coisas fui eu. Agora vocês me tiraram por desconfiança, não tiveram coragem de falar. Aí o Antonelli falou que eu era infantil, falou que eu era imaturo, porque daí nós fomos no evento lá de quinta-feira. Lá de Jumirim, né? De Jumirim. Daí foi um quebra-pau dentro do carro. Eu não abaixei a cabeça, eu não queria saber o assunto, eles queriam falar, eu falei, não quero saber. Não me interessa, ele não quis saber, não permiti que ele falasse, eu quase atropelei eles na Câmara do Braga. Eu dei o carro de ré, falei, sai de perto de mim. Mas, Dri, o que eles pensam? Eles acham o quê? Que a gente é o quê? Bandido? Então, mas querem tirar a gente fora da jogada, de todas as conversas, porque acham que eu que passo, que eu que trouxe. De lá de São Paulo, falou que eu passei tudo pra você, os assuntos. Que assunto? Assunto, sei lá, que eles foram atrás daquele Vinícius lá em São Paulo. Essa conversa. Então eles vão se afundar. Tá. Se eles estão nesse caminho, eles vão se afundar. Claro que vão. Ai, Adriano do céu. Então, ele foi atrás dele. Daí o Vinícius fez o charme, jogou todo mundo contra. Eu falei, então agora vocês seguiram, vocês ficam a situação. Vinícius é uma situação difícil, viu? Eu não quero saber, não quero. O Vinícius, na verdade, ele tem muita sede de vingança minha e do Júlio. Porque nós colocamos ele pra correr daqui. Nós colocamos ele pra correr daqui. E não foi uma vez só. Esse é difícil. E a gente já tem um respaldo jurídico em relação a ele. Então, é em cima disso. Daí, não quero saber, não me interessa. Porque esse Vinícius já me usou já no passado. Ele usa, Adri. Só que ele achou que eu ia ser tão tonto. Só que ele usou no WhatsApp, ele bloqueou, ele não falava, e ele queria que eu vinha conversasse aqui. Eu falei, não vou conversar. Não. Eu quero que você poste na internet. Eu falei, não vou postar na internet. Tá vendo? Eu não fiz nada, você pode ver que se olhar no meu Facebook, não tem nada. Não mesmo. E aí tentaram fazer com ele a mesma coisa. Nossa. Entendeu? Só que ele falava que eu tava por detrás, que eu trazia tudo pra você, as conversas. Nunca trouxe. Eu nunca trouxe. Eu nem sabia. Porque como que você vai trazer uma coisa impalpável? Exato. Você saber o que você tá fazendo. E como você vai provar? Exatamente. Porque isso pra você virar o jogo é assim. Exatamente. Entendeu? Aí depois você fica na fogueira, porque o que acontece? Eu tô quieta, o Júlio tá quieto. Porque a gente tem a nossa certeza de tudo que tá acontecendo. Sim. A partir do momento que isso vira, quem processa é a gente. Sim, claro. E aí não tem como sair, porque provas contra nós não tem nenhuma. Mas aí a própria pessoa faz vocês criarem provas contra vocês mesmos. Sim. E a gente já sabia, o Murilo já tinha me avisado do Vinícius. Eu falei, vixe, Maria, ele vai começar a causar. Porque a gente não deixou, pode ver, ele não. Lá no passado. Lá no passado. Lá no passado. E a gente proibiu a entrada dele até aqui na prefeitura. Ele não entra aqui. Eu não sei nem quem ele é. Achava que era o Felipe. Falei, Felipe é um bunda. Felipe é mais cagão do que eu. Eu ainda não. Eu ainda enfrento. Eu vou correr atrás. Felipe não. Felipe é diferente. Eu que botava gás. Falei, agora então era assim que vocês querem? Vocês fiquem. Mas também não quis saber de nada. Não me entrei do assunto. Não sei nem o que aconteceu, também não quero saber. Eu nunca passei nada, não tenho como passar nada. Então, vai passar o quê? Você não tem? Viu? Não tenho. Foi só ligação. O que ele tinha falado que ia entregar um dossiê. Não tem. Então, era só isso que ele falou. Mas nunca veio entregar? Não tem. E ele ameaçou, ele achou que ia ganhar a gente na ameaça, porque ele montou todo o circo. E a gente mandou ele embora daqui. Roubou dinheiro. Só que a gente nunca colocou ninguém que ele trouxe na prefeitura. A gente nunca fechou licitação aqui. E aí o que ele fez? Ele pegou o dinheiro dos caras e os caras foram em cima dele. Quando os caras vieram aqui, nós dissemos azar de vocês. Aqui a gente não fecha esquema. Aí os empresários
ficaram a nosso favor, não existe nenhum contrato com esses empresários com a prefeitura, porque nós não fechamos licitação, e ele começou a ameaçar. Aí ele veio e falou, eu vou na oposição. Eu falei, fique à vontade, vai lá fazer o quê? Não tem prova de nada? Entendeu? A primeira ligação dele foi foi fevereiro, logo depois da sexta. Mas é. Aí que ele foi, e ele estava na rua, recebeu o telefonema, né? Não, e ele instiga, né? Posto no Face? Não posto. Não postei mesmo. Faça isso? Não faço. Vai falar com eles? Não vou. Não tem porquê. Não tem sentido. Como que eu vou pegar algo palpável se não tem nada palpável? Exatamente. Se tivesse palpável, tudo bem. Você entrega do sim, então. Mas você falou tudo sim, traz do sim. Então só não tava no corpo, entendeu? Mas. E é isso de novo, era essa história. Só que essa história ela falou que tinha um monte de coisa, de novo, toda aquela história que eu já sabia. Eu já tinha falado que não ia dar certo, né? Foi. Daí foram escondidos. Nossa. E tiraram eu, entendeu? Gente, então nós ouvimos um áudio primeiro do vereador Adriano com uma pessoa que se identifica como sendo um tal de Murilo. Vale ressaltar, eu vi até aqui nas redes sociais, alguém perguntou se era Vinícius Médico. Então, a pessoa que fala com o Adriano se identifica como Vinícius, não é o doutor Vinícius Médico que atende aqui no Hospital de Conchas. E na sequência nós ouvimos o mesmo vereador Adriano falando com a primeira-dama, a primeira-dama Aline, que naquele momento era chefe de gabinete. Então, só antes aqui de passar para o doutor, eu quero lembrar o seguinte, como foram citados nomes aqui, para que não fique para outro programa, eu quero deixar já o espaço aqui. Foi citado o nome do vereador Felipe Silveira, foi citado o nome aí do Murilo, foi citado o nome do prefeito, citado o nome da primeira-dama. Nós estamos aqui em Conchas, na Rua Goiás, número 190. Se vocês quiserem vir aqui nessa live ainda para falar sobre esses áudios, vocês podem vir, o espaço vai estar aberto. Mas agora eu vou falar direto com o doutor Geraldo, que eu gostaria de saber dele. Doutor, antes de entrar nesses pormenores de como vocês já estão na linha de investigação, eu gostaria de saber do senhor. Esse crime do Adriano abalou a cidade de Conchas. Nós tivemos até semana passada aqui uma manifestação onde vários amigos se mobilizaram, fizeram uma carreata na cidade, clamando por justiça. Nós da imprensa estamos aqui buscando desde o dia que aconteceu o fato, que a sua equipe esteve ali no local. Nós estamos acompanhando esse fato e gostaríamos de saber do senhor. Esse crime, tá? Vocês já têm uma linha de investigação? Vocês já definiram essa linha ou não, doutor? Só para deixar aí na logística sua, a minha assistente para assuntos sociais, a minha esposa Silmara, me cantou no ouvido aqui que eu tenho até às 7h30 para ficar com você, então, tá? Ô, maravilha! Bom, Prajola, deixa eu te falar. O crime realmente é um crime grave, um crime hediondo e que chocou efetivamente não só a cidade de Conchas, os seus cidadãos, a família do falecido, como também toda a região e o estado de São Paulo em si, né? Porque não trata-se de um homicídio simples, de uma desavença simples, né? Trata-se de um homicídio de um vereador, que é um representante político da cidade, que representa, em última instância, a democracia aqui no Brasil. Então, nós ficamos muito preocupados com isso, nós estamos muito preocupados com isso, ficamos muito preocupados com isso, e nós estamos trabalhando desde o dia que aconteceu o fato, e nós não vamos parar de trabalhar nesse caso enquanto nós não elucidarmos e trazer a identidade do autor, os motivos e a prisão do autor e o eventual mandante desse crime, né? O que eu tenho para dizer para você é que o crime de homicídio, Frajola, na literatura policial e pela experiência policial que nós temos aqui da DIG, eu sou 35 anos como delegado de polícia,
mas nós estamos tratando aqui de uma delegacia especializada que só tem 62 no estado. Então nós temos a nossa delegacia, policiais extremamente capacitados e que tem uma expertise sobre o assunto muito grande. E essa literatura e essa experiência nos traz a seguinte indicação: o crime de homicídio é um crime totalmente diferente de investigar quando comparado aos demais. Um crime de roubo, um crime de furto, um estelionato. O crime de homicídio tem vida própria. E, nesse sentido, Frajola, o que eu tenho para dizer é que o homicídio, se você não racha, se você não prende o autor nas 24 horas, nas 48 horas seguintes ao homicídio, esse homicídio vai demorar para ser rachado. É essa a dinâmica de todo crime de homicídio. Então, hoje, o que nós temos hoje? Nós temos todas as linhas de investigação abertas. E nós estamos hoje finalizando o estudo da vida da vítima. Porque o homicídio, Frajola, é aquele crime em que o morto conhece o seu homicídio, o seu algoz. E se não conhece o seu algoz, conhece o mandante do algoz. Eles têm uma ligação muito próxima. Então, o estudo da vida da vítima é importantíssimo para iniciar essa investigação. Nós estamos fazendo esse estudo. É um estudo problemático e muito peculiar, porque a vida dele era uma vida peculiar, ele era um agente político, tinham relações políticas, né? Não são relações sociais, são relações políticas também, e a qual nós temos que nos ater muito firmemente. Então, hoje, Frajola, não há por que esconder. Nós não temos uma linha definida na investigação, nós temos todas as linhas investigativas abertas. Nós podemos estar tratando de um crime político, nós podemos estar tratando de um homicídio derivado de relações sociais, relações pessoais, nós podemos estar lidando com um homicídio decorrente de relações passionais e outros motivos. Então, nenhuma linha de investigação está sendo descartada. Todas as equipes que estão trabalhando com todas as linhas abertas. Obviamente que quando se fala de um homicídio de um agente político, nos remete diretamente a um crime político, né? E ele, me parece, que era um vereador muito atuante, muito proativo, ele tinha muitas denúncias sendo feitas nos órgãos competentes, Ministério Público, até na própria Câmara dos Vereadores. Então, nós temos essa linha aberta. É uma linha que nós caminhamos mais fortemente, obviamente, porque é essa que, nesse presente momento, apresenta maiores informações, mas as outras linhas estão abertas também, Bruno. E a gente percebe, é isso que o senhor acabou de falar, que tem várias linhas, né? E também da atuação dele como vereador, que ele tinha acesso a várias situações, e inclusive isso ficou claro nos áudios que a gente acabou de ouvir. Ele estava tendo acesso, a gente percebia essa facilidade dele conversar com alguém que estava denunciando a administração por não ter tido seus interesses ou por ter participado de interesses da administração, e ao mesmo tempo a gente ouviu um bate-papo dele, né, uma conversa dele com a chefe de gabinete do prefeito, com a esposa do prefeito. Então, ele tinha essa livre passagem em todos os lados, tanto na situação como na oposição, porque ele, nesses áudios ali também, a gente percebeu que ele estava reclamando dos seus próprios colegas, ele estava reclamando da própria base dele, ele reclamou. Mas, por outro lado, a gente viu também o acesso que ele teve, né? Até pela atuação dele, né, por buscar aí estar sempre antenado nos assuntos ligados à administração, o acesso nesse cidadão aí que está sendo identificado como Vinícius, né, mas que de fato nós ainda não tivemos o contato desse Vinícius, como buscar. Não sei se a polícia já chegou nesse Vinícius.
Vinícius, se ele já foi ouvido ou não, se alguém foi ouvido nesse caso, doutor, nós não sabemos. Nós gostaríamos que o senhor até nos falasse se esse Vinícius, desses áudios, se ele faz parte também da linha de investigação. Esses áudios, Prajola, o primeiro áudio nós temos, já faz parte do acervo de informações que nós estamos depurando, o primeiro áudio. Recebemos ele, acho que na terça ou quarta-feira, se eu não me engano. E esse segundo áudio nós não temos ainda. Eu já vou até, em nome da nossa amizade, pedir para você esse segundo áudio. Se você não quiser me dar, eu vou requisitar. Não, mas nós temos interesse, de repassar isso, porque o interesse nosso é que o mais breve possível a polícia possa ligar esses pontos, né? Legal. Guarda o áudio aí que nós vamos precisar dele sim. Provavelmente um policial vai contatar você para buscar aí no pendrive ou num CD, alguma coisa assim. Esse outro áudio também vai fazer parte desse estudo que nós estamos fazendo. Por hora, Prajola, como o crime não foi rachado nas 24 horas, o que isso quer dizer para a população entender? O criminoso não deixou rastros evidentes que fossem possíveis a polícia persegui-los. Então nós temos que revelar esses rastros. E revelar esses rastros demanda tempo, demanda muito tempo, né? Eu costumo dizer que, não tendo um flagrante, a polícia precisa ir devagar porque está com pressa. Não adianta pular etapa, né? E as etapas, elas vêm de acordo com a dinâmica da investigação. Você me perguntou, Geraldo, você já ouviu algumas pessoas? Não, porque nesse momento não é necessário ouvir ninguém. Nesse momento nós estamos preparando a via que nós vamos andar na investigação. Mas, com certeza, nos próximos dias, a gente vai começar a fazer o depoimento das pessoas que estavam em torno do falecido do Adriano. Agora, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, foi apreendido um aparelho celular que o Adriano usava. Mas, infelizmente, o aparelho celular estava bloqueado por uma senha. E eu até vou usar o seu programa, Prajola, para dizer o seguinte: se alguém sabe da senha que o Adriano utilizava no celular, procure a DIG, explique para nós lá. Essa senha é quebrada. Nós temos ferramentas, a Polícia Civil tem ferramenta tecnológica suficiente para quebrar essa senha. Mas demanda tempo. Vai ficar lá num computador em São Paulo, rodando esse computador 5 dias, uma semana, 10 dias, até que esse computador de última geração ele quebra a senha. Mas é um tempo que a gente não queria perder. Se alguém souber da senha, a gente está agradecido em receber essa informação. Mas a senha desse celular nos impossibilitou de analisar o aparelho celular, de imediato a morte. Isso, efetivamente, traz uma demora maior na investigação. E, como eu disse, a gente agora percorre um caminho mais longo, mas que eu entendo que pode ser produtivo. Porque nós temos informações e nós temos caminhos para seguir e levantar rastros que hoje são invisíveis, mas que na investigação eles vão ser revelados. Partindo sempre do princípio de que o homicida conhece o seu algoz ou conhece o mandante. É nessa linha que nós estamos, analisando a vida da vítima para descobrir quem são essas relações sociais que fazem parte aí, relações sociais, políticas, econômicas, passionais, para a gente caminhar mais fortemente numa das vias. Doutor, com relação, uma questão que a gente percebe que as pessoas sempre comentam é a respeito do veículo. Esse veículo, esse suposto veículo que se fala de um veículo preto que teria sido utilizado, vocês já chegaram a esse veículo ou não? Esse veículo, nós temos alguns dados nessa investigação que são importantes, né? Um deles é a análise que nós fizemos e estamos fazendo ainda, para você ter uma ideia, da ação do criminoso, né? Então, tudo indica que essa ação do criminoso, quando você analisa ela segundo a segundo, você percebe que, efetivamente,
houve uma execução planejada. Outra situação que interessa a investigação, e nós temos uma equipe especificamente destacada para buscar dados desse veículo, é exatamente a identidade desse automóvel. E o que nós temos hoje desse automóvel é a marca dele, a que montadora pertence. Malemar nós temos a cor, porque quando ele é filmado pela câmera de segurança instalada ali no local, essa câmera, ela, como foi noturna, ela altera a cor. Então, nós estamos trabalhando com uma situação de um grafite, de um cinza escuro, até de um azul. Então, você imagina a gente buscar esse veículo dessa marca, sem placa, em toda a frota do estado de São Paulo. É demorado, né? Nós precisamos analisar os bancos de dados, todas as emissões de veículos, os cadastros de veículos, mas é um detalhe que vai ser apurado de forma muito crítica para os nossos policiais, porque esse carro efetivamente pode nos levar ao criminoso. Então, o que nós temos no veículo hoje, Frajola, é somente a marca do veículo e o modelo. Nós estamos buscando, a partir disso, eventuais veículos nessa marca e nesse modelo que tiveram acesso ao município de Conchas e na região aqui. Não só Conchas, como a Embi, Botucatu, Pereiras. E por isso que eu falo que o crime, não sendo feito flagrante, ele é demorado. E nós dependemos, às vezes, de informações de outras instituições, de outras repartições, outros organismos. E nesse caso vai ser muito claro, muito fácil a população entender. Na praça de pedágio de Conchas estão os dados dos veículos que passaram por lá naquela noite. Aliás, estão os dados dos veículos que passam durante todo o ano por 5 anos. Mas nós estamos esperando que as operadoras de pedágio nos informem, né? Não existe como eu entrar lá no pedágio lá e pegar à força as informações. Nós requisitamos, eles receberam as informações, estão processando e nos passando. Então, essa é só para a população entender como às vezes a velocidade que a polícia deseja imprimir não é conseguida, porque às vezes não depende da gente. E às vezes a gente percebe, doutor, e nisso que o senhor está falando, a gente percebe, a gente sabe a dor da família, a ansiedade que a família fica, que os amigos, né, nessa busca de informações, gostaria que fosse o mais breve possível, mas aí vem esses empecilhos, tipo aqui, o senhor nos pediu um áudio que hoje já estará à sua disposição. O mesmo não ocorre com a companhia de celular, que eu tenho certeza que vocês já pediram também, na área ali da residência onde o Adriano foi alvejado, quais os celulares que estavam ali, a gente tem certeza que vocês já estão também buscando essas informações, mas as empresas elas têm prazos para atender, o senhor depende de uma ordem judicial, o senhor depende que as empresas respondam, e assim a família vai vivendo esse martírio da dor e da espera, e a gente sente isso pela família, né? Mas a gente também tem que entender o trabalho do pessoal, da equipe que está buscando, porque as informações não chegam instantâneo como a gente gostaria que fosse, não é isso? Exato. Só para fazer um comparativo, Frajola, quem investigou aqui aquele crime, aquele mega roubo a banco aqui em Botucatu, que nós levamos praticamente todos os criminosos da cadeia, principalmente o vão central, os cabeças, os quadrilheiros daquela gangue, foi a DIG de Botucatu. E ali o trabalho foi tão detalhado que nós recuperamos mais de 1.500 munições disparadas pelos criminosos. E analisamos munição a munição e descobrimos da onde ela partiu, ou seja, da onde ela foi fabricada, por onde ela passou e qual o fim que ela chegou, ao último departamento que ela chegou.
em que casa de venda de armamento ela chegou, em que repartição da polícia ela chegou. Então, o trabalho é detalhado. No caso que você citou, imagina a gente analisar todos os veículos daquele modelo e dessas cores possíveis. É detalhado, a gente não consegue, isso é um ser humano que vai analisar um por um. Então, um outro paralelo que eu faço aqui, e aí vai diretamente para os familiares, que eu entendo toda a dor, mas o crime da Marielle, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um crime parecidíssimo. É uma agente política assassinada covardemente, e a polícia do Rio de Janeiro demorou um tempo grande para identificar os autores e o mandante. Né? Por quê? Porque realmente é um crime de difícil elucidação. Precisa se ater aos detalhes. E é o ser humano que analisa detalhe por detalhe. Né? Não é um computador, não é uma máquina, é um ser humano. Então, a gente está nessa fase, a gente sabe que vai demorar um pouco, mas a gente sabe que a gente vai chegar. Tá certo. Nós estamos ouvindo o doutor Geraldo Franco, delegado ali da DIG, né, da Divisão de Investigações Gerais, da Seccional de Botucatu, e a gente agradecendo aí ele se colocar à disposição para que a gente possa ter informações oficiais, que não adianta a gente ficar só nos grupos aí de WhatsApp com suposições, fala uma coisa, ou acho isso, acho aquilo. Nós precisamos deixar que as pessoas, as autoridades, elas exerçam a sua função, para que nós possamos divulgar aquilo que realmente aconteceu. Nós não podemos dar falsas esperanças à família, nós não podemos jogar suposições, suspeitas em qualquer um cidadão ou qualquer segmento, seja particular, seja pessoal, seja político, enquanto uma autoridade policial não falar. Então é isso até que esse é um dos motivos que a gente insistiu para que o doutor ele estivesse aqui conosco, para que ele pudesse disponibilizar esse tempo, porque, doutor, nós temos visto, tá? Nós temos visto várias conversas, várias suposições, e o que a gente teme? A gente teme que, às vezes, aquela dor da saudade pode pegar um familiar ali sensível, e ao ouvir determinadas suposições, essa pessoa possa tomar aí as dores e tentar fazer justiça com as próprias mãos e acabar fazendo algo contra alguém que ainda de fato não foi apontado. Então, por isso, a necessidade da gente ouvir as autoridades policiais. Qual a linha, qual o segmento, onde está, quando se determinar, sim, para que se pedir aí justiça. Então, a intenção é essa, para que o senhor possa tranquilizar a família que o caso não está parado, não está engavetado. O caso está seguindo os trâmites burocráticos que tem, né? E até mesmo de pessoal. Nós sabemos aí as dificuldades que as delegacias têm. Só para vocês verem a vergonha que nós temos aí, nós temos delegado que tem que acumular 3, 4, 5 delegacias. Nós temos cidades que não têm investigador. Nós temos cidades que não têm ali um escrivão. Então, o que ocorre? Só para vocês verem a dificuldade. A polícia pega aqui um flagrante, ela tem que apresentar para o doutor ou para os seus colegas, né, à noite, lá em Botucatu. Tem que viajar 60 quilômetros aí, às vezes embaixo de chuva, para apresentar um flagrante. Então, o que acontece? O sistema, ele também dificulta o trabalho dos profissionais. Os profissionais precisam de um apoio maior, né? Seja o delegado, os seus agentes de investigação, então precisa desse apoio maior. Então a gente tem que entender essas dificuldades. E gostaríamos que o senhor se dirigisse aos amigos, às pessoas que tinham aquele grande laço de amizade que tem com a família do Adriano, para que não fique com suposições. Não sejam aí pessoas que venham disseminar aquilo que não ocorreu. Então, nós precisamos que as pessoas tenham paciência e deixar esse espaço para que o senhor possa amenizar, neste momento, essa expectativa dos amigos e familiares, doutor. Sim. Você é um bom conhecedor da polícia, Brajola. Já temos uma amizade aí de mais de 15 anos. Você conhece muito bem o chão de fábrica da polícia, né? E quando você fala da falta de pessoal, você fala com propriedade. Nós aqui em Botucatu, a nossa DIG, a Delegacia de Investigações Gerais,
Quando Botucatu tinha 90 mil habitantes, nós tínhamos 18 investigadores, 3 delegados de polícia, né? Hoje, passado tanto tempo, né, hoje nós temos o dobro da população praticamente, né, cresceu 50% da população, 150 mil habitantes, e temos 6 investigadores, né, para dar conta de tudo. Mas não é esse o problema, mesmo porque o nosso delegado seccional, o Dr. Lourenço Montenegro, ele é um gestor muito eficiente, sabe das necessidades da população, sabe que nós precisamos elucidar esse crime e destacou 3 equipes única e exclusivamente para cuidar desse caso, além do delegado que sou eu, que coordena toda a ação dessas equipes todas. Então, nós temos esse caso como um caso principal hoje aqui na nossa região, e a DIG não vai descansar enquanto não revelar a autoria e prender o criminoso. Com relação a esse tipo de comentário que aparece, o que eu tenho para dizer para a Jola é que se a polícia não faz justiça com as próprias mãos, por que o cidadão o faria, né? Então, o que nós temos, é que essa tecnologia do WhatsApp, essa tecnologia que veio para auxiliar todo mundo, às vezes é utilizada para o mal, né? Então, são as fake news, os deepfakes, os fakes de vozes, né? Tudo isso acaba somando para, às vezes, esquentar mais o ambiente que já está quente, né? Então, o que nós temos para dizer para essas pessoas todas é que não se envolvam com a investigação em si e nem emocionalmente. Porque nós temos, nesse país que é democrático, nós temos o regime de leis que precisa ser obedecido. Se alguém cometeu um crime, compete à polícia investigar, ao promotor denunciar e à justiça julgar. E ninguém mais quer isso do que a própria polícia, porque é a nossa missão final é levar o criminoso à barra da justiça. Então, pode estar cliente, não só os familiares, mas os cidadãos de postos, são cidadãos pacatos, são cidadãos ordeiros, e eu duvido que isso ocorra, viu, Prazola? Até mesmo envolvendo, como envolve essa história de política, etc., vereador, denúncia, eu duvido que isso ocorra, porque a cidade de Conchas já deu mostras que é composta de cidadãos pacatos, cidadãos ordeiros, e que não vão se atrever ou não vão dar ouvidos a histórias que não são comprovadas pela polícia. E se forem comprovadas pela polícia, cabe à própria polícia, então, ser cobrada para que leve aquele autor à justiça. Então, muito bem, eu acho que é legal a gente estar conversando aqui com a sociedade e ao final, também com os familiares e amigos, né? Porque um vereador para ser eleito precisa ter muito conhecido, né? Imagino. E essas pessoas provavelmente estão ouvindo a sua grande audiência. É importante deixar claro, deixa a polícia trabalhar. Nós estamos aqui em Botucatu, nós temos um telefone aqui em Botucatu, 3813-6414, qualquer denúncia que queira fornecer, qualquer informação que queira saber, ligue, converse conosco, não se envolva emocionalmente, porque às vezes pode até atrapalhar a investigação. Uma fake news que é propagada a respeito dos fatos acaba direcionando a polícia para conferir aquilo e que não é verdadeiro, né? Então, acaba até atrapalhando a investigação. Então, Prazola, muito bem colocada a sua questão, a sua pergunta, mas eu tenho certeza que a população de Conchas, doideira que eu conheço, é cumpridora das suas obrigações, respeitadora das leis, eu duvido que isso aconteça. Tá certo, doutor. A gente sabe dos compromissos que o senhor tem, mas nós temos aqui alguns comentários, as pessoas elas estão acompanhando, como o senhor disse, muita gente aí acompanhando esse momento, esse bate-papo aí com o senhor foi amplamente divulgado e a expectativa muito grande nesse entorno. E aí tem as pessoas, precisa ler os comentários. Primeiro nós temos que ouvir a autoridade, depois a gente passar para a autoridade esses comentários. Nós temos aqui mesmo o William Stefani. Ele fala, olha, teve comentários no Facebook que concordou aí, né, com a morte do Adriano, dizendo que ele falou demais
e merecia. Porque não ficou de boca fechada, eles devem ser interrogados. Então, eu não sei se a polícia já tem esses comentários de alguém que tenha falado isso. Agora, como o William Stefani falou isso aqui pra gente, então ele deve ter salvo esses comentários. Eu vou pedir até para que ele encaminhe esse post, né, de alguém que comentou isso, para que possamos encaminhar para a polícia, ou ele mesmo encaminhe, tá, para a polícia, tá? Olha, teve esse comentário aqui no Facebook que alguém falou que ele merecia e que falou demais, deveria ter sido mantido aí de boca fechada. Ele acha que essas pessoas também devem ser interrogadas. Então, para que a gente possa ajudar a polícia, é só passar esses posts para que a gente encaminhe para a polícia. Aí teve aqui outro cidadão aqui, o mesmo aqui, o William, ele fala que o criminoso não poderia ter seguido ele até a Câmara de Vereadores, voltou, que demorou mais de 1 hora. Pelas informações que a gente tem ali, pela Câmara do Sindicato, essa pessoa, esse autor, ele ficou por mais de 1 hora ali nas imediações da Câmara da casa do Adriano. Então ele permaneceu ali, viu, William? Aqui você disse que era impossível que o cara ficasse ali. Não, ele ficou. Na Câmara lá mostra que ele ficou por mais de 1 hora. E aí, o Morgado aqui, Morgado Bernardo, deu boa noite aqui para o delegado, e ele falou, olha, esse Vinícius foi o contato do Adriano no primeiro áudio, ele tem que ser ouvido isso. O tal delegado já falou, né, que ele será uma das pessoas que serão aí ouvidas, né? Sim. Aqui a Silvana Cinti, que Deus ilumine os policiais para desvendar esse crime. E várias pessoas aqui se manifestando, não vamos acusar ninguém, mas ele foi ameaçado na Câmara, lá dentro, e aí 2 dias depois morreu. Então, William, você precisa, essas informações da Câmara, a polícia já tem, e esses do post aí que você falou, você deve encaminhar ou para a polícia direto, ou para a gente, né, para que possamos, assim, está repassando para a polícia. A Aurélia Souza fala, uma cidade tão pequena dessa, resumindo, uma pena da família que espera uma resposta da justiça. O pessoal aqui dando os parabéns aqui para o doutor Geraldo e para toda a sua equipe. Quem mais aqui? O William está pedindo o contato. William, o nosso contato é o 996080696, tá? Você pode passar aqui no meu, que eu mesmo encaminho para o delegado, tá? Não tem problema não, manda aqui que a gente manda. O pessoal aqui pedindo justiça, justiça pelo Adriano. Então, o Peugeot preto, quem é o dono? É isso que o delegado informou. Não se tem a placa desse veículo ainda, por isso que não se sabe quem é o proprietário desse veículo. Eles estão levantando. Então, todas as informações que as pessoas tiverem, mas é aquilo que o delegado falou. Nós não podemos vir com fake news passando para a polícia, porque nós vamos desviar o trabalho da polícia, nós vamos tirar as pessoas que estão ali empenhadas numa investigação, né, por suposições. Nós precisamos ter coisas palpáveis para que a gente passe para a polícia, para que a gente não tire ela da cena do crime. Nós não podemos tirar a polícia da cena do crime. Primeiro que tem uma equipe reduzida, eles têm que se desdobrar ali para fazer o seu trabalho. E segundo, nós sabemos da dificuldade que tem. Então nós precisamos passar informações plausíveis para que a polícia possa aí auxiliar. Todo mundo sabe, a polícia chega assim, além da investigação técnica, existe a colaboração do cidadão. Então, muitas vezes, muitos crimes foram desvendados com a participação dos cidadãos. Porque às vezes o cidadão tem informações sim. Então é isso que a gente pede. Se você tem informação, se você sabe de alguma coisa que possa levar a se concluir esse caso, passe para a polícia direto, tá? Para a seccional ali de Botucatu, passe para a gente aqui que a gente encaminha, passe para a delegacia de Conchas, né? Passe para a polícia militar, qualquer órgão que você quiser. Mas nós não podemos disseminar as fake news. Eu estou recebendo aqui, doutor, uma informação que como nós falamos que o espaço está aberto para as pessoas que foram citadas nos áudios, parece-me que o prefeito
a primeira-dama e o cidadão, o funcionário público Murilo, parece que já estão aqui na nossa recepção, eles estão querendo fazer uso aqui da palavra, e nós vamos, como nós deixamos aberto, nós vamos deixar o espaço para que eles possam usar logo após a gente termine aqui com o doutor Geraldo. Doutor Geraldo, nós queremos agradecer, tá, toda essa disponibilidade que o senhor se colocou para falar com a população de Conchas. E às vezes, algumas pessoas, viu, mas por que vocês não estão falando? Por que vocês não, toda semana vocês não trazem alguma coisa? Viu, nós não podemos trazer aquilo que nós não temos. Nós não podemos trazer informações que não aconteceram. Nós precisamos de informações de coisas plausíveis. Então, por isso que a gente espera ter uma resposta oficial da polícia. Desejamos sucesso aí para a sua equipe, nós conhecemos o trabalho da sua equipe, sabemos de tudo que vocês já fizeram aqui na nossa região, tá? E tenho certeza que farão muito mais. Nós temos mais ocorrências que a gente poderia estar se destacando aqui. Essa região nossa, nesses últimos dias, nós tivemos aí várias ocorrências, tivemos furto, tivemos roubo, nós tivemos mais uma execução, não sabe se foi latrocínio ali em Laranjal Paulista, tá? Onde a polícia já prendeu uma pessoa, né? Eu acho que o senhor tem essa informação, não é isso, doutor? Sim. É por isso que eu falo, o crime de homicídio ele é um crime da própria. Ele é totalmente diferente, a investigação dele é totalmente diferente dos demais crimes. Aquilo que eu falei, ou você prende um homicida nas 24, 48 horas seguintes ao crime, ou você vai ter que revelar os rastros que ele deixou e que estão escondidos. E aí demanda tempo. Esse homicídio Laranjal já tem um preço importante. Na sequência já houve a prisão. Os rastros eram evidentes. No nosso caso, nós não temos rastro evidente. O que seria um rastro evidente, por exemplo? A placa do carro. Tivesse a câmera filmada, um rastro evidente. Nós não temos a placa do carro. Nós temos o carro. O carro foi usado no crime, temos o modelo, temos a cor. Vamos buscar esse carro. Demanda tempo. Porque não tem 2 carros desse aí, tem centenas de milhares desse carro no estado inteiro. Nós vamos achar. Com relação aos ouvintes aí, aos vídeo ouvintes, eu nem sei como é que fala essa nova tecnologia. Internautas, né? Internautas. Todas essas informações que eles trouxeram aí, só para você ter uma ideia, todas essas informações elas já foram checadas no dia. Então, veja bem, nós avançamos já muito, essas informações já estão para trás. Nós avançamos já muito, já pavimentamos muito essa via para começar a tentar delimitar uma linha de investigação mais segura. Eu costumo falar o seguinte, Pajola, a gente não gosta de ficar propondo informações falsas e nem prometendo aquilo que a gente não consegue cumprir, né? Então, por isso que a gente trabalha muito tranquilamente e muito sossegadamente, né? A gente trabalha calado e nós damos a resposta na hora que precisa ser dada, né? Então, às vezes, parece que a polícia não está trabalhando, mas, como eu te disse, nosso delegado seccional determinou 3 equipes para ficar especificamente nesse caso, ou seja, eles abandonaram todos os outros casos que eles estavam trabalhando para ficar especificamente nesse caso, e tem o delegado, que sou eu, que está coordenando tudo isso. Então, a sociedade de Conchas pode ficar tranquila com relação ao trabalho que nós vamos fazer. Por falta de trabalho, não vai ter o fracasso da investigação. Você pode ter certeza. Desde o dia que nós tivemos o conhecimento, 2 delegados, um da TIG e um do plantão, esteve aí em Conchas, coletou as informações. O doutor Fernando, que é de Conchas, está auxiliando nesse trabalho também. Então, por falta de trabalho, não vai ser. Obviamente que aquilo que eu falei, a sociedade vai ter que entender. O crime de homicídio precisa de tempo para ser elucidado, que são detalhes, agora são os detalhes que vão revelar a autoria do delito, esses detalhes não precisam revelar, tá ok? Eu que agradeço aí, Frajola, a possibilidade de estar conversando com vocês, e sempre que a gente tiver alguma novidade ou alguma história que a gente possa contar aqui para vocês, com certeza a gente vai reproduzir. E já te adianto aí, de antemão, que
com muito trabalho, com muita sorte, com a ajuda de Deus, a gente vai identificar esse autor e a gente se compromete a passar em primeira mão para você, Frajola, em razão da amizade, da confiança que a gente tem há muito tempo. Tá ok? Um abraço, doutor. Muito obrigado aí pelo carinho que o senhor tem para conosco, para com toda a nossa equipe, com todos os amigos da imprensa, né? O senhor sempre tem sido solícito com toda a nossa região, todo o pessoal que busca informações dentro daquilo que não venha atrapalhar o trabalho. O senhor sempre nos deu essas informações para que pudéssemos, assim, acalmar as pessoas ali envolvidas. Um abraço, muito obrigado e que Deus possa iluminar a sua equipe para que o mais breve possível nós tenhamos respostas para a família e para a população de Conchas. Eu que agradeço, João. Só para finalizar, relativamente ao trabalho da polícia junto à sociedade. Eu estou aqui da pessoa do delegado seccional, porque é ele quem faz a comunicação dos trabalhos da polícia junto à mídia e junto à sociedade. Então, as próximas informações que vocês vão ter desse delito, nosso trabalho vai ser proposto pelo nosso delegado seccional, doutor Lourenço, ok? Vocês não vão me ver aqui, mas vocês vão ter a certeza que eu vou estar trabalhando na ponta lá, junto com as 3 equipes que estão destacadas para isso. Frajola, obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Um abraço a você, uma boa noite a toda a sociedade de Conchas. Então nós ouvimos aí o delegado de polícia da DIG, Divisão de Investigações Gerais, ali da Seccional de Botucatu, doutor Geraldo Franco, qual mais uma vez a gente agradece aí pela receptividade para com a equipe do nosso informativo. Agradecendo aí aos nossos patrocinadores, agradecendo a todos aqueles que acreditam aqui no nosso informativo, que propagam os seus produtos e serviços na nossa edição, seja na edição impressa ou mesmo aqui na nossa edição online. E você pode ser um dos patrocinadores do nosso informativo, tá? Você pode manter contato aí com o nosso departamento comercial pelo 996080696 e você divulgar aí os seus produtos e serviços aqui nas páginas do nosso informativo. Então, nós temos a edição impressa todo sábado, distribuição aí em cerca de 20 cidades aqui da nossa região. Então, venha com a gente para que sua marca possa ir mais longe para se aproximar aí da sua clientela.